Olá, seja muito bem-vindo a este primeiro episódio do Descomplica com Sandra Caracol. Respostas simples para desafios reais da parentalidade. Vai ser uma rubrica semanal que acontecerá todas as sextas-feiras, onde eu vou responder de forma simples, prática, descomplicada a questões sobre parentalidade, emoções, família. Cada mês trarei um tema diferente e, como não podia deixar de ser este mês, vamos falar sobre o regresso às aulas. Vamos juntos descomplicar esta fase que tantas dúvidas e emoções nos traz. Então, para este primeiro episódio, eu trago a primeira pergunta de um pai, o Valdemar, que diz: será que o meu Santiago se vai integrar na nova escola? Ele foi tão amado e cuidado na antiga escolinha que tenho receios que ele regrida. Bom, Valdemar, entendo perfeitamente o teu medo, a tua hesitação. Afinal, é o primeiro ciclo, vai ser uma grande novidade para o Santiago. E há uma coisa que eu tenho que começar por dizer, não é? Não depende só de ti. Não depende também só da escola. É muito importante para o Santiago o apoio que ele recebe em casa. Até que ponto tu transmites alguma dessa insegurança, desses medos? Porque assim, é um facto. Nós não temos todo o controle, nós não conseguimos escolher quem vão ser os educadores, os professores dos nossos filhos, está completamente fora de questão, os colegas. Mas há uma coisa que precisamos também nos lembrar, é que as crianças são resilientes. É ou não é verdade? Portanto, quanto mais confiança, tranquilidade, entusiasmo nós mostrarmos aos nossos filhos, melhor eles se vão sentir também. Mas quero deixar aqui também algumas estratégias práticas para te ajudar. Se possível, vão visitar a escola, criar alguma familiaridade. Isso, por vezes, pode ajudar. Também dar um espaço para partilhar emoções. Perguntas abertas. Não, quando começarem a escola, quando começarem as aulas, como é que correu hoje o dia? Eu fazia esse tipo de questões. Não é por aí. Mais perguntas abertas. Qual foi a melhor coisa que te aconteceu? Qual foi o maior disparate que algum amiguinho teu tenha feito? Este tipo de perguntas serve para desencadear depois as partilhas. Eu não sei quanto a ti, se o teu filho costuma chegar a casa e partilhar, se não, os dois, tinham alguma dificuldade. Eu perguntava como é que correu o dia de hoje e eram, tanto um como do outro dizia normal, bem, como costume. E eu tinha muita dificuldade. Depois, quando ia deitar, à noite, aí é que havia um momento para partilhar. Portanto, este tipo de perguntas abertas serve muitas vezes para abrir a porta, que eles começam a contar uma coisinha e depois atrás dessa vêm muitas outras. A terceira dica que deixo, neste caso, situações de crianças pequenas, primeiro ciclo, não necessariamente só o primeiro ano, até o pré-escolar, se vão começar agora este ano a escola, há uma coisa que podem fazer que ajuda imenso os mais pequenos, que é encontrar algo pequenino que eles possam ter no bolso, na mochila, no casaco, uma pedra, um brinquedo pequenino, algo que simbolize a vossa conexão, que possas dizer ao teu filho assim, olha, se estiveres nervoso, ansioso, põe a mão no bolso, agarra esta pedra, agarra este objeto e lembra-te que eu estou aqui, que estou a pensar em ti, que te amo muito e isto é algo concreto que a criança se pode agarrar. Deixa de ser aquela coisa de logo falamos, a criança só entende o momento presente. Portanto, ter esse objeto simbólico pode ser extremamente poderoso. Espero que tenhas gostado, que estas dicas te ajudem, Valdemar. E obrigada por teres mandado a tua pergunta. A pergunta 2 é da Cristina e pergunta ela: como habituar um menino de 13 anos e uma menina de 10 a levantarem-se sozinhos, a colocarem despertador e perceberem que o tempo não para? Cristina, eu entendo perfeitamente a tua frustração. Não é fácil largar o controle, não é fácil criarmos hábitos dos nossos filhos e a primeira coisa também que eu te quero dizer é que nem todas as crianças são iguais. Há crianças que têm maior capacidade de se tornarem independentes, autónomas, de pôr o despertador e levantar. Há outras que não. Há crianças que se levantam de manhã muito mais facilmente, há outras que são, isso até como nós adultos,
Alguns de nós levantamos facilmente de manhã e até começamos logo a falar e tudo isso. Há outros que se calhar precisam de beber um café, de ter ali uma hora para si próprios para poder começar a funcionar. Eu conheço muitos desses, dos dois lados. Portanto, é preciso reconhecer que, como crianças, é normal também, nem todas têm a mesma facilidade em acordar e terem eu tenho que me levantar. Não é fácil para nós adultos, menos ainda para as crianças, ok? Depois também lembrar aqui que há uma crença muito instaurada em nós de se eu não insisto, eles não fazem. Tanto eu, Sandra, já me aconteceu muito nos outros tempos, a Sandra de antigamente, antes de começar a entender como é que funciona o cérebro das crianças, ter toda esta formação, eu achava que por defeito as crianças eram irresponsáveis e tínhamos que andar atrás delas. E também com muitos dos pais que eu hoje atendo, esta dificuldade em largar o controle. Não é fácil, mas também nós temos que treinar. Não é de um dia para o outro que os nossos filhos vão agora começar a ser independentes e a levantar-se sozinhos, está bem? Portanto, eu aproveito, sei que já não é muito, mas pronto, até às aulas começarem, ir treinando, a ver se os teus filhos gostam de alguma coisa, alguma música que os ajude, ter assim o que é que para cada um torna mais fácil o levantar, ok? E, claro, há uma coisa que é importantíssima, que é o quadro de rotinas. O quadro de rotinas que funciona é um quadro de rotinas em que fazemos com os nossos filhos, que os trazemos para não só o montar, é primeiro fazer uma lista de tarefas para cada um deles. 10 e 13 anos são diferentes, têm obrigações diferentes, responsabilidades diferentes. Portanto, cada um deles, e também para ti, Cristina, acho que pode ser também fazer tu isso, e que mais uma vez eu recordo, para mim, houve uma altura que a minha filha andava-me a dizer que eu não sou tua criada para tudo o que eu lhe pedia. Então eu fiz uma lista exaustiva de tudo o que eu fazia e ela percebeu, ups, espera aí, que aqui eu posso ajudar a minha mãe, aqui algumas coisas posso ser eu a fazer por iniciativa dela. Então podes fazer tu a tua lista, os teus filhos, o que é que cada um deles tem a fazer, criar imagens com isso, das coisas principais, não tornes muito exaustiva, não faças uma folha de Excel, tem que ser uma coisa gráfica, porque as crianças trabalham, funcionam melhor com coisas gráficas e estabelecer o que é para fazer, ter um quadro, por exemplo, para cada um deles só a rotina da manhã e a do final da tarde. Isto são coisas que podem ajudar também. E, claro, repito aqui esta questão de testar estas dicas, estes exercícios, de experimentar agora até estes dias que tens até às aulas começarem. E quero deixar aqui uma última. Eu não sei qual é a tua realidade, mas se for possível deixar que os teus filhos sofram as consequências naturais de se atrasarem, hoje em dia normalmente somos nós que vamos levar os nossos filhos à escola, que também não nos podemos atrasar, mas se for possível que eles experimentem as consequências naturais de um atraso, isso também é positivo. Uma das coisas, não fiques a pensar o que é que os professores vão pensar de mim porque o meu filho chegou atrasado à escola. Deixa serem eles que vão ter que justificar à professora ou ao professor porque é que eu cheguei atrasado. Acredita, as crianças não gostam disso. E isso às vezes é a melhor coisa que podemos fazer, é deixar os nossos filhos experimentar qual é a consequência desse atraso. Ok? Para finalizar, uma coisa que é importantíssima é o reforço positivo. É valorizar este de se levantarem sozinhos e pá, fantástico, como é que tu te sentiste, hoje conseguiste, mas também nas outras coisas que nós tantas vezes achamos que é só uma obrigação deles e depois tendemos a reforçar só o negativo e só repisar, e isso não é bom para as crianças. Por fim, trago a pergunta da Maria. O que fazer quando o meu filho diz que não quer voltar à escola depois das férias? Esta tenho a certeza que não é só a dificuldade da Maria. Há muitos pais com este desafio, muitas crianças desanimadas. As escolas de hoje não estão preparadas para as crianças de hoje em dia, como
porque José Pacheco diz que estamos com crianças do século XXI em escolas do século... Não, com professores do século XX em escolas do século XIX. Isto é triste, mas é verdade. Se pessoas do século XIX viessem às escolas, ao mundo de hoje em dia, a única coisa que iriam reconhecer era as escolas. Portanto, de facto, não é fácil. Há muitos professores, e eu conheço imensos, admiro imenso, sei que há excelentes professores, mas também há professores que estão extremamente cansados, desanimados e descarregam isso em cima das crianças. Portanto, há que mostrar aqui um bocadinho de empatia aos nossos filhos por esta dificuldade de querer voltar às escolas. Muitos de nós até passámos por isso, também não nos apetecia, portanto, lembrar como era isso e validar esta emoção, não minimizar. Escola não está feita para motivar as crianças. Algumas gostam, mas infelizmente eu acho que é muito mais do que 50% também o número de crianças que não está propriamente com vontade. Criança, jovem, então se formos crescendo as idades mais ainda. Aqui acho que é importante falarmos de explicar que também para nós muitas vezes não é fácil o regresso ao trabalho, depois das escolas, das férias. Mostrar empatia. Esta questão é tão importante. De mostrar que muitas vezes também não é fácil para mim. E o que é que eu faço enquanto adulta para me mentalizar que tenho que voltar? Isto é como eles mais aprendem. Permitir também explorar emoções, sem julgamento, está bem? Pode ser medo, pode ser preguiça. Às vezes nós somos preguiçosos adultos, quanto mais uma criança. Pode ser insegurança. Vamos aproveitar para falar de emoções, que é tão, tão importante. Portanto, aqui, prepara o regresso à escola, podes com pequenas rotinas de organizar mochila, rever amigos. Se a criança já não é o primeiro ano, não apetece voltar, não é? Com certeza. Focar nos aspectos positivos, o que é que podes fazer, o que é que vai haver de bom agora neste regresso às aulas, de tudo, dos amigos, do recreio, coisas que de certeza que há alguma coisa que a criança até gosta na escola de aprender, trazer esse lado positivo. E, claro, normalizar. Os primeiros dias custam muito, mas depois acabamos por nos habituar, faz parte, tem que ser, não é mesmo? E vamos acabando por integrar mais. E é assim que fecho este primeiro episódio do Descomplica com Sandra Caracol. Espero que tenha ajudado Valdemar, Cristina, Maria, pois partilhem comigo se valeu a pena, se aquilo que eu vos trouxe aqui vos ajudou. E claro, se faz sentido, partilha com uma amiga que também esteja a viver estes desafios. Lembra-te, todas as sextas-feiras eu estarei aqui com respostas simples para desafios reais da parentalidade, emoções e família. Se tens uma questão que gostavas que eu trouxesse, envia-me por mensagem privada. Vemos na próxima sexta-feira.